E o uso de máscaras não é mais obrigatório no transporte público em São Paulo, e isso dividiu opiniões de quem circula todos os dias nos trens e ônibus. Vamos acompanhar na reportagem de David de Tarso. A decisão de retirar a obrigatoriedade do uso de máscara em trens, metrôs e ônibus em São Paulo veio depois de uma reunião do comitê científico. A estudante Débora Cardoso e outras pessoas foram pegas de surpresa com a nova determinação do governo. Olha, eu não sabia, mas agora sabendo, eu acho que está ainda valendo por conta que o Covid nunca foi embora. Mas por questão assim de falta de ar, é bom, mas eu acho que não vale a pena. Porque vê o carnaval, né? E parece que com mais pessoas que eu conheço, acho que umas 10 pessoas estão com Covid. Então, acho que não vale a pena. A bancária Marjorie Anjos acredita que não há mais necessidade do uso de máscara no transporte coletivo e concorda com a iniciativa do governo estadual. Eu acho bom, porque eu já não uso fora do metrô, então eu acredito que não faz muita diferença eu não usar durante o dia e aí chegar aqui e colocar a máscara porque eu tô no metrô. Mas para o economista Sérgio Serrada e o gestor de eventos David Oliveira, o uso deveria continuar sendo obrigatório. Eu acho uma determinação errada, eu acho que precisa usar a máscara dentro de transporte público, em lugares que tem muita aglomeração, não apenas pelo Covid, mas por causa de outras doenças também que a gente pode evitar. E é uma precaução para todos nós, né? Então eu considero uma medida não viável. Tem muita gente que não tomou nem a segunda dose ainda da vacina, né? Estamos indo para o terceiro ano já de pandemia e muita gente ainda não acredita, né, na eficácia da vacina. Só que mesmo diante da não obrigatoriedade do uso de máscara no transporte coletivo em todo o estado de São Paulo, a recomendação do governo estadual é que o uso do acessório de proteção seja feito por pessoas com mais de 65 anos de idade, imunossuprimidos, aquelas que têm doenças crônicas ou sintomas respiratórios. O analista de governança, Rodrigo Nog, por exemplo, vai continuar usando por causa dos pais. Então, para ser bem sincero, eu me sinto confortável, já estou bem confortável, mas a questão como eu moro com meus pais hoje em dia, então eu acho que eles têm um pouco de receio ainda, então eu vou continuar indo com a máscara, normalmente, não vai mudar muito a minha rotina. O uso não obrigatório da máscara no transporte coletivo em todo o estado de São Paulo segue também uma decisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que determinou no meio desta semana que o acessório de proteção também passa a ser facultativo em portos e aeroportos de todo o país. Pois é, e atualizando, né? Foi publicada no Diário Oficial desta sexta a não obrigatoriedade do uso de máscaras nos transportes públicos. Vamos conversar mais uma vez ao vivo com a repórter Soraya Lawande, está nas ruas de São Paulo e vai trazer justamente quais são as atualizações. Essa determinação já mudou alguma coisa no dia a dia dos usuários? Conta pra gente, hein, Soraya? Oi, Daniel, bom dia para você e para Adriana novamente, a todos que nos acompanham. A gente fala ao vivo da linha azul do metrô, inclusive, que dá acesso também para um terminal de ônibus. E o que a gente percebe hoje, né, primeiro dia oficial em que a não utilização das máscaras, né, deixa de ser obrigatória, a gente percebe que as pessoas ainda estão usando as máscaras. A gente, claro, vê que tem pessoas que não usam, mas muita gente ainda com a máscara de proteção, como a gente viu na reportagem do David de Tarso. Né? As pessoas ainda, de fato, estão inseguras em tirar esse equipamento de segurança, né? Que por muito tempo aí foi nosso companheiro aí na rotina do dia a dia. Mas, de fato, com a decisão do Comitê Executivo do Estado, a partir de hoje, então, não é mais obrigatório usar as máscaras em metrô, em ônibus e também nos trens da capital e aqui no estado de São Paulo. O Comitê Executivo do Estado se reuniu na quinta-feira, né? Para discutir sobre essa liberação. E eles tiveram ali a discussão de dados para decidir se de fato liberava ou não. Então, dados de aumento do número de casos, de internação, de pessoas que estão sendo vacinadas, que já foram ou que não foram. E o cenário epidemiológico agora permite, de acordo com o próprio secretário de Estado da Saúde, Eleusis Paiva, é seguro fazer essa liberação na retirada do uso de máscaras sem nenhum prejuízo para o sistema de saúde. Mas, claro, ainda fica recomendado para aquelas pessoas acima de 60
65 anos, que têm alguma comorbidade, imunossuprimidas e que estão com sintomas respiratórios a utilizarem as máscaras nesses ambientes. E claro, para quem se sentir ainda não se sentir seguro, né? Então não deixa de ser obrigatório, mas somente uma recomendação. Naqueles ambientes que a gente sabe, como farmácia, postos de saúde, hospitais, aí sim a máscara ainda continua obrigatória. Então essa decisão, né, do Comitê Executivo vai de encontro com o que a gente falou ontem aqui no Jornal da Manhã em relação à determinação da Anvisa, que também liberou a não utilização de máscaras em portos, em aeroportos e também dentro dos aviões, né? Mas claro, o comitê deixa claro, assim como a Anvisa, né, eles sabem da importância e de como foi importante o uso de máscaras, né, para a propagação desse vírus, que de acordo com o cenário epidemiológico, se daqui para frente os casos voltarem a aumentar ou aumentar também as internações, aí será preciso retornar. A gente lembra em novembro do ano passado, né, com um aumento do número de casos, o uso das máscaras voltou a ser obrigatório, né, nesses ambientes e agora, então, de acordo com o cenário atual, eles conseguiram fazer essa liberação. E o que a gente percebe é que ainda as pessoas estão sentindo, né, essa mudança, né? Tem gente que usa, tem gente que não usa, mas o fato é que o Comitê Executivo liberou e a partir desta sexta-feira, com a publicação no Diário Oficial, deixa de ser obrigatório o uso de máscaras, então, em trens, metrôs, ônibus e, como a gente disse ontem, também nos aeroportos e dentro dos aviões. Com vocês no estúdio. Perfeito. Notícia importante do enfrentamento à pandemia, derrubada da obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público de São Paulo. Daqui a pouco a Soraya volta com muito mais notícias e informações.